Abril de 1945. Fronte norte da Itália. O vento que desce das colinas de Rocca Nera rasga o rosto como lâmina úmida, carregando o cheiro doce de pólvora envelhecida e de terra que acabou de ser virada por explosões. Atrás de uma fila de muros quebrados, um grupo de soldados alemães estreita os olhos para enxergar através da névoa cinzenta que se acumula no vale. Lá embaixo, despontando aos poucos como uma linha insistente contra a encosta, surgem figuras que não deviam estar ali. Não são os americanos de passos compassados e capacetes brilhando, nem os britânicos escondidos atrás de cortinas perfeitas de artilharia. São homens com jeitos diferentes, postura um pouco desengonçada, fardas ligeiramente desalinhadas, mas que sobem e continuam subindo mesmo quando o estampido das metralhadoras cobre a colina como chuva atravessada de aço. No braço deles, um símbolo estranho, uma serpente magra de chapéu torto e um cigarro improvisado no canto da boca, cuspindo fumaça desenhada às pressas. Ao ver aquilo, um sargento alemão de rosto cavado pelo frio da Rússia e pelo sal da Normandia solta quase para si mesmo, em voz rouca de veterano cansado: aqueles são os difíceis, não largam o terreno. Preferia ver qualquer outro inimigo naquela subida. Do lado de cada tela, o narrador convida quem assiste a se aproximar como se puxasse uma cadeira para a beira de uma fogueira antiga. Explica que entre tantos símbolos, tanques e generais, existe uma pergunta que ecoa em abrigos subterrâneos e ordens cifradas. Por que unidades alemãs, acostumadas a enfrentar exércitos com indústrias gigantescas, começam a temer, em certos trechos da frente italiana, justamente a infantaria vinda de um país tropical que mal entrava nos mapas de guerra? Este episódio é uma câmera se aproximando. Não das grandes conferências, mas dos rostos de rapazes de 20 e poucos anos, recortados por capacetes, névoa e medo. Homens arrancados de campos de futebol de bairro, de oficinas barulhentas, de roças vermelhas e esquinas de bares abafados, para atravessar um oceano e descobrir o que significa lutar por estradas com nomes que nunca tinham ouvido. Se você quiser caminhar junto com essa história, se quiser acompanhar cada capítulo sobre a Brigada Expedicionária Brasileira e não deixar que esse pedaço de memória seja engolido pelo silêncio, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino e deixa esse vídeo guardado na sua playlist da Segunda Guerra, porque o mapa de longe é só setas coloridas, de perto é frio nos ossos, lama nos joelhos e escolhas feitas em segundos. Alguns meses antes dessa subida em Rocca Nera, o mar parece não acabar nunca. Um navio de casco cansado corta o Atlântico como se também hesitasse, balançando devagar, rangendo, demorando para se entregar ao outro lado do mundo. No convés superior, onde o vento traz cheiro de ferrugem, óleo pesado e sal, jovens soldados encaram o horizonte sem saber exatamente o que esperar. Alguns apertam no bolso cartas amassadas, endereços escritos com letra tremida, fotografias desbotadas. Outros repetem piadas que nasceram em balcões de botequim. Diziam com a certeza de quem não acredita em nada que só acreditariam na participação do país na guerra quando vissem um lagarto usar paletó e acender um cigarro com fósforo molhado. Agora, no entanto, o absurdo virou bordado no uniforme. A tal serpente de chapéu, com fumaça saindo da boca, aparece costurada no braço como se fosse ao mesmo tempo brincadeira e promessa. Não há retorno fácil. Cada balanço do casco lembra que já é tarde para recuar para a vida antiga. Em gabinetes distantes de Berlim e Roma, o nome Brasil, quando surge, é quase um ruído de fundo. Um país quente, cheio de plantações, café, borracha, festas de rua barulhentas e crises políticas confusas. Quando o governo decide declarar guerra depois de ver navios civis afundando em silêncio no litoral, muitos oficiais do eixo respondem com desprezo discreto. Enxergam mais um aliado periférico, sem tradição de grandes campanhas no exterior, sem fábricas intermináveis cuspindo armas e veículos. Nos relatórios, a sigla que representa aquele país é anotada como detalhe, enquanto a atenção continua voltada para as estepes geladas e para as praias onde americanos e britânicos desembarcam com equipamentos padronizados e sotaques já conhecidos. Enquanto essas avaliações frias circulam entre comandantes, os quartéis de um país tropical começam a vibrar num ritmo diferente. Em cidades grandes e pequenas, homens são tirados às pressas de oficinas, bancos, serrarias,
plantações. A máquina de barbear passa rente, apagando cabelos longos, topetes, tranças improvisadas. As filas de vacinação serpenteiam por pátios apertados. As fardas chegam cheirando a tecido novo, engomadas demais para quem sabe que, em breve, estarão duras de lama e suor. A Brigada Expedicionária nasce assim, entre discursos inflamados em palanques improvisados, promessas de glória e uma quantidade desconfortável de improviso. Falta equipamento padronizado, sobram boatos dizendo que a tropa jamais atravessará o mar, que tudo não passa de teatro político. Só quando os navios começam a se afastar da costa e a linha escura do Brasil vira uma faixa fina, depois um risco, depois nada, é que a antiga piada do animal impossível deixa de ser graça de bar e se transforma em compromisso invisível, costurado junto ao tecido do uniforme. A travessia em si não tem glamour de filme de guerra. Os porões são quentes demais durante o dia e úmidos à noite, impregnados de cheiro de combustível, ferrugem e gente amontoada. O ar parece sempre mais pesado do que deveria. As luzes são reduzidas ao mínimo para não entregar o comboio a submarinos invisíveis. As noites avançam no escuro quase total. Apenas o rangido das estruturas e o mar batendo lembram que o mundo ainda está em movimento. Um rapaz vindo do interior de Goiás sente falta do aroma de café passado na hora e da terra úmida depois da chuva. Um outro, nascido em bairro lotado de Belo Horizonte, estranha o silêncio que existe entre um exercício e outro de abandono de navio, tão diferente do barulho constante de ônibus, rodas de viola, vendedores de rua. Nos intervalos, eles aprendem palavras que até então pareciam invenção de jornal. Cordilheira de Lupe, Linha de Ferro, Vale do Nebro. Poucos conseguem apontar qualquer um desses nomes num mapa, mas todos entendem a parte que realmente importa. Em algum lugar à frente, alguém está esperando com o dedo firme no gatilho. Quando finalmente pisam na Itália, a guerra ganha textura, cheiro, rosto. A primeira grande cidade que os recebe é Porto Aurélia, um antigo porto elegante, agora aberto como ferida exposta. Prédios com paredes arrancadas deixam à mostra quartos sem dono, camas sem gente, quadros tortos, fachadas queimadas, janelas vazias, paredes marcadas por linhas irregulares de estilhaços. Crianças magras aparecem das sombras, pedindo qualquer coisa com olhos enormes demais para o tamanho do corpo. Mulheres atravessam ruínas equilibrando baldes de água, pedaços de madeira, sacolas costuradas de retalhos. O ar mistura fumaça, lixo e esgoto, cola na pele, impregna o tecido das fardas. Para muitos dos soldados brasileiros, é a primeira vez fora do próprio país. O choque é silencioso, lento. Guerra deixa de ser fotografia em jornal e vira o som do vidro quebrando sob a bota, o eco oco de uma escadaria sem moradores, o silêncio estranho de uma rua inteira sem risadas. Antes de chegar ao fogo direto, vem o encontro com a máquina de guerra dos aliados. Em campos de treinamento nos arredores de Porto Aurélia, os brasileiros assistem meio deslumbrados, meio desconfiados, a longas fileiras de caminhões alinhados, tanques organizados em colunas, capacetes padronizados, comandos rápidos em inglês ríspido, ao lado de americanos que já viram combates na África e de britânicos que trazem no olhar a exaustão de anos de guerra. Os homens da brigada parecem recém-chegados a um jogo que começou sem eles. Misturam sotaques, tropeçam em ordens traduzidas pela metade, seguram fuzis que ainda não fazem parte do corpo. Alguns instrutores riem baixinho, outros observam em silêncio, com uma sobrancelha levantada. Nas conversas entre tendas, surgem comentários murmurados. Talvez aqueles tropicais sirvam melhor para tarefas leves. Talvez não aguentem neve. Talvez faltem nervos para colinas entrincheiradas. Tudo isso quase nunca aparece em discursos oficiais, mas pesa como pedra invisível no orgulho de quem está ali para provar que não foi atravessar um oceano para carregar caixa. Quando a brigada, enfim, é encaminhada para os maciços montanhosos do interior, qualquer fantasia de cenário menos duro derrete. Em vez de praias e vilas pitorescas, surgem encostas íngremes, trilhas estreitas cortando vales mergulhados em neblina espessa, árvores tortas, agarradas a pedregulhos. O primeiro contato com a neve rende fotografias desajeitadas, risadas altas, bolas improvisadas. Em poucas semanas, vira dedos dormentes, botas encharcadas, lábios rachados. À noite, nos postos avançados,
um som passa a fazer parte da paisagem mental de todos. O trovão ritmado da artilharia inimiga, ecoando de longe, às vezes tão surdo que mais parece uma lembrança do que um ataque real. A infantaria brasileira começa sua atuação em tarefas de defesa, patrulhas silenciosas, caminhadas no escuro absoluto, procurando traços de minas nas margens das estradas. Árvores retorcidas viram referência de mapas improvisados. Casas em ruínas são, ao mesmo tempo, abrigo possível e armadilha óbvia. É nesse cenário que um nome até então sem importância nos mapas aliados passa a carregar peso quase simbólico: Colina Cinzenta. No papel, apenas uma elevação que domina estradas e caminhos que cruzam o vale. No terreno, parece um muro branco coroado por trincheiras cavadas com paciência, cheias de metralhadoras que varrem quem se arrisca. Tropas aliadas já tentaram, falharam, recuaram debaixo de fogo. Agora, uma parte essencial dessa tarefa recai sobre ombros brasileiros. Muitos olham para a colina sem entender completamente por que aquele pedaço de pedra e gelo justifica tanto sangue, mas todos sentem que ali está um exame que vai muito além da geografia. É a chance de calar desconfianças dos aliados, de substituir o desprezo dos inimigos por respeito relutante. As primeiras tentativas de tomar a Colina Cinzenta são lições escritas em silêncio gelado. As fileiras começam organizadas, mas se desfazem sob rajadas vindas de posições que ninguém conhecia bem. A lama congelada agarra as botas. Crateras antigas de bombardeios passados confundem mais do que protegem. Rádios falham no instante em que a comunicação é vital. Grupos se perdem na névoa e aparecem fora de lugar, vulneráveis. Contra-ataques inimigos surgem de fendas invisíveis na encosta, obrigando recuos dolorosos. A cada retirada, a lista de ausentes pesa mais do que qualquer bandeira erguida. Alguns corpos são cobertos à pressa, com capas improvisadas. Outros ficam marcando a subida, como se desenhassem uma nova curva na silhueta da colina. Em um desses ataques quebrados, um pequeno grupo se amontoa atrás de um mureta estraçalhada. O vento entra pela gola, a neve escorre pelo pescoço, o som abafado das explosões faz o peito vibrar por dentro. Um dos soldados insiste em tentar acender um cigarro, mas cada fósforo morre na mesma hora. Ele olha para o emblema da serpente fumando no braço do colega e solta um riso rouco. Pelo jeito, quem fuma aqui é só o bicho do desenho, porque meu cigarro não pega. Os poucos segundos de humor não afastam o medo, mas racham a parede de paralisia que começa a se formar. Logo depois, todos voltam a encarar a encosta, esperando a ordem que vai arrancá-los daquele abrigo fino e empurrá-los de novo para cima. Enquanto isso, em escritórios abafados de uma capital tropical, chegam notícias vagas: avanços, recuos, neve, colinas, nomes estranhos. Famílias inteiras se aglomeram em torno de rádios, jornais, recortes, alimentando perguntas que ninguém consegue responder direito. Entre os aliados próximos, circulam comentários sobre a real capacidade daquela brigada de aguentar uma guerra de montanha. Do lado alemão, a Colina Cinzenta é, até então, apenas mais um ponto duro na linha de defesa. Mas relatórios começam a registrar algo incômodo: a insistência daquela tropa recém-chegada. Por mais que sejam repelidos, eles voltam, voltando um pouco mais ajustados, um pouco mais atentos às curvas do terreno, um pouco mais teimosos. E pouco a pouco, veteranos alemães aprendem a reconhecer à distância aquele símbolo tosco da serpente de chapéu. Quando o enxergam pela mira, não pensam em aliados exóticos ou tropicais curiosos. Pensam em uma infantaria que, por alguma razão, parece não saber recuar de vez. A neve da Colina Cinzenta começa a se dissolver em faixas sujas de gelo quando os mapas que circulam pelos abrigos aliados mudam de foco. Nos corredores apertados do comando, o dedo dos oficiais já não aponta para aquela elevação isolada, e sim para um conjunto de colinas menores que cercam uma cidade no alto, perdida entre vinhedos destruídos e estradas esburacadas. Santa Helena de Roca. A guerra acelera nos primeiros meses de 1945. O exército alemão recua em vários trechos, mas não solta fácil a linha defensiva que o prende à Itália. Para os homens da brigada, a sensação é estranha. Parece que tudo o que viveram nas encostas anteriores, o frio cortando a pele, as tentativas frustradas, as listas de feridos e mortos, foi só um ensaio longo e doloroso para algo maior. Nos barracões gelados, oficiais reúnem pelotões diante de mapas cheios de linhas coloridas,
explicando com calma que, desta vez, não se trata apenas de conquistar um pico, mas uma cidade inteira transformada em labirinto armado. Santa Helena, com suas torres, casas encostadas umas nas outras e ruas estreitas, será abrigo, armadilha e palco ao mesmo tempo. Abril chega com um vento menos cruel do que o do inverno, mas ainda frio o suficiente para entrar pelas mangas das jaquetas e lembrar que a primavera ali não tem nada de suave. De um lado, o 5º Exército norte-americano pressiona para romper de vez as últimas posições inimigas na região. Do outro, unidades alemãs transformam cada vilarejo em uma espécie de casca dura, um casulo de ruínas, preparado para arrancar caro cada metro de avanço. Santa Helena fica num ponto elevado, cercada por colinas menores que funcionam como antecâmaras sangrentas. Quem domina aquele conjunto tem nas mãos estradas vitais para a retirada alemã. O setor é entregue à brigada como tarefa principal, não mais apoio lateral, não mais demonstração simbólica. É responsabilidade direta por uma peça decisiva do tabuleiro. Os pracinhas recebem a notícia com um misto de orgulho silencioso e um peso diferente nos ombros. Ninguém fala em voz alta, mas todos entendem. Se falharem ali, não haverá desculpa simples. Os preparativos começam dias antes do ataque. Patrulhas sobem em silêncio por trilhas que serpenteiam entre parreirais mortos, muros de pedra carcomidos, árvores retorcidas como mãos implorando ao céu. À noite, o frio encurta diálogos, mas os olhos permanecem atentos a qualquer clarão na encosta. Lanternas cobertas por panos marcando janelas suspeitas, casas que podem esconder metralhadoras, encruzilhadas perfeitas para emboscadas. Cada soldado tenta gravar caminhos alternativos na memória, caso a estrada principal se transforme num corredor de fogo. Aos poucos, civis italianos aparecem como sombras nas bordas das trilhas, oferecendo água em canecas amassadas, pedaços de pão duro embrulhados em jornal, frases sussurradas sobre posições alemãs atrás de igrejas, celeiros, sinos quebrados. No acampamento, o ambiente é de concentração densa. Os mortos da colina cinzenta circulam como presenças mudas entre as barracas. Um sargento veterano, de voz baixa, reúne o grupo e resume o que importa. Na montanha, eles miravam de cima. Na cidade, vocês vão sentir a respiração deles no corredor. Não esqueçam disso. Não há discursos heróicos. Apenas instruções sobre granadas lançadas antes de entrar, metralhadoras cobrindo esquinas, olhos atentos a fios, degraus falsos, portas entreabertas demais. Na madrugada marcada, a artilharia aliada recomeça seu concerto de trovões. Só que agora os projéteis não caem sobre uma encosta aberta, e sim sobre um mosaico de telhados, torres e muros. Cada disparo desenha um clarão alaranjado na escuridão, seguido por segundos de silêncio carregado, como se o mundo prendesse a respiração antes do impacto. O chão treme, lascas de pedra voam, janelas explodem em estilhaços invisíveis, nuvens de poeira sobem e se misturam à neblina. Antes mesmo de o céu clarear de verdade, as primeiras companhias de infantaria brasileira deixam suas posições de espera e começam a avançar pelas colinas que cercam Santa Helena. O cheiro da pólvora recente se mistura ao de terra úmida, criando uma massa pesada de ar que parece arranhar o interior da garganta. À medida que se aproximam da cidade, os brasileiros descobrem que o terreno é ainda mais enganoso do que os mapas sugeriam. Pequenas elevações laterais que pareciam insignificantes escondem metralhadoras cruzando fogo de um lado a outro do vale. Árvores solitárias servem tanto de referência quanto de ponto de apoio para atiradores pacientes. Em alguns trechos, neve velha resiste em manchas sujas, marcando crateras e buracos que a pressa pode confundir com abrigo. A ordem é clara: avançar em saltos curtos, sempre cobertos por alguém. Ganhar 10 metros custa munição, suor e, às vezes, um amigo inteiro. Os homens se arrastam por valetas, usam muros baixios como proteção, deitam na lama, levantam na pausa exata entre uma rajada e outra. Improvável ou não, é assim que um exército começa a parecer veterano. É nessa fase que a reputação da infantaria da brigada muda de cor aos olhos de quem está no outro lado do gatilho. Os alemães esperavam encontrar uma tropa hesitante, marcada pelas dificuldades iniciais nas montanhas. Em vez disso,
Vêem grupos que parecem ter aprendido a conversar com o terreno. Soldados que surgem onde não deveria haver ninguém, que atravessam trechos varridos por fogo com uma insistência quase imprudente, que continuam avançando mesmo quando um líder cai no meio do caminho. Em relatos posteriores, prisioneiros vão descrever a sensação de enfrentar uma força que não conhece bem o significado de recuar. Um deles dirá que, quando a serpente fumando aparece no campo de visão, é sinal de que o combate será longo e irritantemente teimoso. Dentro de Santa Helena, a guerra ganha outra textura. As ruas estreitas funcionam como túneis de som, onde cada explosão multiplica o ruído entre paredes rachadas. Portas arrebentadas dão acesso a casas transformadas em fortalezas improvisadas, com buracos atravessando paredes internas para facilitar o deslocamento de atiradores. A infantaria brasileira aprende rápido a entrar em dupla. Granada primeiro, depois salto decidido, olhos varrendo cantos, dedos firmes. Em muitos lares, vestígios de vidas interrompidas dividem espaço com cartuchos vazios e sangue recente. Fotografias torcidas, brinquedos quebrados, panelas ainda sobre fogões frios. A guerra atravessa cozinhas, quartos de criança, salas de jantar antes de ocupar as praças. No meio da confusão, brotam as pequenas histórias que quase nunca chegam aos boletins oficiais. Um soldado que arranha algumas palavras de italiano se torna intérprete improvisado, tentando acalmar uma família escondida no porão, prometendo que ninguém será deixado para trás. Outro, conhecido entre os companheiros pelo humor permanente, cruza correndo uma rua varrida por tiros para puxar um colega ferido para trás de um carro capotado. Volta com o uniforme rasgado, o rosto respingado de lama e cal, mas ainda encontra espaço para uma piada sem graça que arranca um sorriso assustado do amigo que quase ficou. Em um corredor escuro, um jovem da brigada encontra um menino italiano segurando um carrinho de madeira com as duas mãos. Por um segundo, o barulho parece suspenso. O soldado aponta o dedo para o emblema da serpente no próprio braço, faz uma careta exagerada e o menino, depois de um instante de hesitação, esboça um riso tímido. São momentos ínfimos, engolidos logo pela sequência de ordens, mas que mostram em fissuras que ainda há humanidade teimando sob o aço. Conforme as horas passam, fica claro que Santa Helena não vai cair com um único empurrão. Cada casa tomada revela outra melhor preparada logo adiante, com ângulos de tiro mais cruéis. A infantaria sente o peso do tempo, munição acaba mais rápido do que as planilhas previram, rádios falham nas esquinas, o som constante desgasta nervos, paciência, raciocínio. Ainda assim, uma ordem se mantém rígida, não aliviar a pressão. Um recuo mais longo daria tempo ao inimigo para reorganizar defesas, montar novas barricadas, chamar reforços que podem estar a poucas horas de distância. E é nesse ritmo irregular de avanços mínimos e pequenas rendições que Santa Helena começa a se desfazer como labirinto defensivo e a se rearranjar como terreno dominado por brasileiros exaustos, porém obstinados. Ao cair da tarde, uma camada espessa de fumaça e poeira cobre a cidade como um teto baixo. Algumas torres de igreja ainda de pé servem de referência para quem se perdeu entre tantas ruelas. Em certos pontos, brasileiros e alemães estão separados apenas por uma parede fina, capazes de escutar a respiração, o arrastar de botas, o clique metálico de carregadores sendo trocados. Nesses instantes, o medo ganha densidade quase palpável, mas a iniciativa costuma pertencer a quem insiste em dar o primeiro passo. Quando uma posição alemã cede, o eco da rendição se espalha por abrigos vizinhos, abrindo brechas inesperadas. Aos poucos, Santa Helena deixa de ser apenas um nome duro nos relatórios e começa a ser sinônimo de algo mais incômodo para o inimigo. A prova de que a brigada já não é novata desajeitada, e sim uma infantaria que aprendeu a tirar lições rápidas da dor. Naquela noite, se é que se pode chamar de noite aquele período mais escuro entre explosões, alguns prisioneiros são escoltados para a retaguarda. Em grupos, caminham de cabeça baixa, sem capacetes, mãos erguidas. Entre eles, um sargento de rosto marcado pela Rússia e pela Normandia observa de soslaio o emblema da serpente fumando no braço de um soldado brasileiro que o conduz. Não diz nada, mas algo se ajusta dentro da cabeça calejada. Ali está um inimigo que ele não tinha colocado na conta. Um inimigo que veio de um país que meses atrás mal aparecia nos mapas de planejamento. E, no entanto,
Foi justamente esse adversário improvável que empurrou sua unidade para fora de uma cidade que parecia segura. A pergunta que começa a se formar na mente daquele veterano, o que torna esses homens tão difíceis de desalojar, é a mesma que atravessará montanhas, cidades e vales, até chegar ao cerco final no norte, quando divisões inteiras terão de decidir se enfrentam até o fim ou entregam as armas à serpente teimosa que ninguém esperava. Se você estivesse no lugar desses soldados, atravessando uma cidade em ruínas a cada esquina, qual seria o momento que mais te marcaria? O combate direto ou o olhar dos civis, esperando por um sinal de que a guerra vai acabar? Conta aqui nos comentários que tipo de cena você consegue imaginar em Santa Helena. A gente segue essa conversa enquanto a história avança para o cerco no vale, onde o medo alemão pela infantaria brasileira vai atingir o ponto máximo. Quando Santa Helena finalmente fica para trás, como uma sombra recente, ruínas fumegantes, becos onde o silêncio ainda parece medir distâncias, esquinas que guardam marcas escuras demais para virar memória leve, os mapas aliados se abrem em direção a algo completamente diferente. Espaço, um horizonte amplo, plano, aparentemente dócil, mas só na aparência. É o Vale de Carenzo, uma mancha vasta de campos abertos, canais, estradas secundárias, pequenas pontes de pedra e vilarejos que sobreviveram meio curvados pelo medo. Os tiros constantes das últimas semanas cedem lugar a um som novo, a respiração funda do avanço. O inimigo recua, mas não corre em desordem. Recuar é uma arte militar e os alemães ainda a dominam. A brigada sabe disso. Os caminhões com a cruz branca pintada nas laterais avançam engasgando, balançando em estradas marcadas por crateras recentes. Soldados brasileiros se apertam nas carrocerias, segurando capacetes, armas, mochilas endurecidas pelo suor seco. A cada quilômetro, passam por italianos que surgem à beira da estrada como se brotassem da terra. Famílias inteiras carregando colchões dobrados, sacolas costuradas com retalhos, crianças segurando bonecas de pano manchadas. Alguns acenam com alegria frágil, outros apenas observam sem força para sorrir, mas com olhos de quem reconhece libertadores. O contraste entre fuga e perseguição risca um corte no coração dos pracinhas. Eles avançam, mas a guerra também anda dentro deles. No comando aliado, uma palavra domina a mesa de madeira, onde oficiais estudam rotas, cerco. Depois da ruptura em Santa Helena, a meta não é mais apenas empurrar o inimigo para o norte. É evitar a qualquer custo que ele consiga escapar para posições mais altas, onde o combate voltaria a se arrastar por semanas. Relatórios falam de colunas alemãs se movendo rápido para alcançar a região de Passo Altieri, carregando munições, rádios, peças de artilharia e o que resta de seus batalhões cansados. A brigada recebe a missão de cortar a retirada por 2 pontos estratégicos, San Colécio e Fonte Nuova de Taro, 2 localidades pequenas, mas colocadas em posições que funcionam como gargalos naturais. Se os brasileiros controlarem essas saídas, milhares de soldados inimigos ficarão encurralados entre rios, pontes explodidas e estradas congestionadas por veículos queimadaços. A marcha até San Colécio não tem glória cinematográfica. É uma corrida exausta. Caminhões seguem tossindo fumaça, desviando de veículos destruídos, carroças abandonadas, cavalos mortos. Em certos trechos, a coluna avança exposta, vulnerável a atiradores deixados para trás. Em outros, entra em bosques tão densos que a luz parece se esconder. A artilharia aliada acompanha o ritmo, marcando cruzamentos vitais com fogo preciso. De tempos em tempos, a coluna para deixar passar longas filas de civis, carregando o que sobrou das próprias vidas. Quando os brasileiros se aproximam da área de San Colécio, percebem que algo mudou na paisagem. A estrada parece ter sido mastigada por veículos em fuga, pedaços de metal retorcido espalhados, granadas detonadas, documentos rasgados, caixotes de munição abandonados às pressas. No horizonte, uma sombra de fumaça sobe, indicando que alguma ponte foi destruída para atrasar o avanço aliado. Os soldados descem dos caminhões e retornam ao velho ritmo que aprenderam desde a Colina Cinzenta. Bota no chão, corpo baixo, olhos atentos. O terreno plano engana, mas esconde valetas estreitas, canais com margens escorregadias e curvas perfeitas para emboscadas. Logo surgem os primeiros tiros. A troca é rápida, agressiva e instintiva.
Os alemães tentam abrir caminho com blindados leves e disparos concentrados. Os brasileiros respondem com tática, cobertas, tiros laterais, coordenação fina com morteiros aliados. Em alguns trechos, o combate se aproxima a ponto de gritos em línguas diferentes se misturarem ao som seco dos disparos. Relatos posteriores vão falar de soldados que atravessaram canais cheios de água gelada até a cintura para plantar explosivos sob veículos inimigos. Homens que voltaram encharcados, exaustos, cuspindo lama, mas trazendo nos olhos a faísca que só acende quando o improviso dá certo. À medida que o cerco aperta, os brasileiros percebem a real dimensão do que está em jogo. Observadores relatam colunas inteiras comprimidas em poucos quilômetros. Caminhões lotados de soldados, carros de comando, peças de artilharia improvisadas em reboques, cavalos empacados, homens tentando empurrar o próprio destino estrada acima. Os pracinhas se espalham pelos flancos, ocupando elevações discretas, bosques rasgados, casas isoladas que dominam cruzamentos essenciais. Não há mais frente e retaguarda. Há um anel tenso, vivo, pulsando. Cada pelotão sabe que um buraco naquele círculo pode significar a fuga de centenas de soldados experientes. Cada caminho bloqueado é menos uma rota de sobrevivência para o inimigo. Existe no ar a sensação de que todos estão segurando uma rede enorme, prestes a rasgar se alguém aliviar demais o peso. É em Fonte Nova de Taro que o cerco atinge o ponto crítico. Cercados entre rios, vales e estradas controladas pelos brasileiros, oficiais alemães percebem que romper a linha não é mais uma manobra militar possível, seria um suicídio coletivo. Os soldados estão exaustos, famintos, muitos lutando há meses em retirada. Há confusão entre comandos, mensagens cruzadas, ordens contraditórias. Alguns grupos tentam ataques curtos para testar a firmeza da linha brasileira. Todos falham. Do lado dos pracinhas, a ordem é clara e fria como pedra molhada. Manter a pressão, mas oferecer rendição digna para quem depuser as armas. A captura de milhares de homens, veículos, mapas, rádios e documentos é uma oportunidade rara demais para ser perdida. Quando finalmente a rendição acontece, ela parece irreal. Pelotões brasileiros observam pela mesma estrada, onde horas antes surgiam rajadas e explosões, longas fileiras de soldados inimigos caminhando devagar, sem capacetes, braços erguidos. Armas são empilhadas em montes que parecem pequenas colinas de metal. Oficiais alemães rígidos aproximam-se para entregar pistolas, documentos e, às vezes, espadas cerimoniais. Há silêncio, há vergonha, há alívio. Para muitos homens da brigada, a cena é tão absurda que quase parece sonho. Um país que meses antes era motivo de piada nos corredores do eixo, agora força divisões inteiras, veteranas da França e da Rússia, a entregar tudo. A contagem de prisioneiros sobe para números que ninguém tinha coragem de imaginar. A logística vira caos. Separar oficiais de praças, registrar armas, organizar filas intermináveis, escoltar colunas de inimigos desarmados. A infantaria, aquela mesma que subiu colinas sob neve, atravessou ruas escuras de Santa Helena, agora caminha ao lado de homens derrotados, cuidando para que nenhum gesto desesperado transforme a vitória em tragédia inútil. Alguns italianos surgem pelas estradas e não conseguem acreditar no que veem. Há lágrimas, abraços, cruzes feitas às pressas, crianças tocando com curiosidade os emblemas nos ombros dos soldados brasileiros. E nas conversas baixas que correm entre civis e libertadores, nasce um respeito que, por vezes, supera o que aliados maiores conquistaram. No meio da confusão, surgem cenas que ficam gravadas para sempre. Um soldado da brigada encara um alemão que poderia ser seu sósia. Mesma idade, mesmo olhar cansado, mesmo corpo magro, quase sem reservas. Por um instante, a guerra parece alheia aos dois. Eles se olham como quem reconhece uma verdade amarga. Eram peças em tabuleiros, movidos por mãos distantes. Em outra cena, um tenente brasileiro aceita a espada cerimonial de um comandante rendido, mas não ergue como troféu. Guarda o objeto com respeito, consciente de que humilhar demais um inimigo derrotado é semear raiva para o futuro. Quando a poeira assenta sobre San Colésio e Fonte Nova, os números começam a narrar a história de forma dura. Milhares de prisioneiros, toneladas de equipamentos capturados, estradas liberadas, pontes preservadas,
cidades poupadas de combates que teriam custado meses. Do lado brasileiro há mortos, há feridos, há nomes que nunca voltarão para casa, mas a sensação que paira não é de tristeza simples, é de espanto. Um exército improvável, vindo de um país que muitos ignoravam, influenciou de maneira concreta o ritmo de uma frente inteira. Generais aliados elogiam nos relatórios. Jornais italianos escrevem sobre libertadores que falam com sotaques estranhos e carregam no braço uma serpente teimosa. Até oficiais alemães, depois da guerra, vão admitir a surpresa diante daquela infantaria que parecia não entender a palavra desistir. Quando os caminhões da brigada começam a se afastar lentamente do Vale de Carenzo, os soldados olham para trás, para as colinas frias, para Santa Helena destruída, para as longas filas de prisioneiros, para os vilarejos libertados, e carregam a sensação estranha de que aquilo tudo não cabe na memória de quem os espera em casa. Sabem que parte da história se perderá, que medalhas vão juntar poeira, que nomes queridos não aparecerão em livro nenhum. Mas enquanto o motor vibra sob os pés, a marca da serpente fumando continua ali, firme no ombro de cada um, não mais piada, mas símbolo. Símbolo de quem atravessou o impossível, símbolo de quem provou ao mundo que países subestimados também podem reescrever destinos. E enquanto a linha do horizonte se abre, a pergunta que começou em abrigos alemães volta a ecoar. Se um exército improvável foi capaz de cercar divisões inteiras, quantas outras histórias subestimadas ainda esperam para ganhar voz? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de onde está assistindo. Sua participação ajuda a manter viva cada lembrança desses homens. E cada nova pessoa que lê ou ouve essa história é mais uma sentinela contra o esquecimento. Obrigado por caminhar até o fim desta narrativa. Estou aqui se quiser continuar explorando a memória desses que nunca esqueceram o peso da própria coragem.